Amélia. Vamos agora dando continuidade às dúvidas e perguntas, como sempre, no final, tá, gente? Então, dando continuidade, vamos chamar Doris Vilas Boas. A Doris também é arquiteta e vai apresentar um estudo de caso também, né? O seu é PDF? Não, PowerPoint. É isso. Não, isso de cá. Que não foi. Não está compartilhado. Tá. Fica aqui assim? Tá bom. Compartilhado certo, Maria? Não, tá aparecendo. Mas não sai, vai. Tá bom. Não, isso apareceu. Sim, mas não está com, não tá com. Eu cliquei aqui, mas ele não ficou, não é nesse? É, Eu cliquei aí, mas disse que não ficou. não apareceu lá? Peraí, tá aí. Ai, peraí. Não, mas aí. Calma, calma. Tem alguma coisa aqui, peraí. Ocultar. Peraí. Ainda tá aparecendo. Ah, não. Dá um ok ali em cima, então. Se quiser apresentar. Sim, você pode apresentar. Tá bom. Boa tarde. Eu vou falar sobre Centro Médico Especializado em Terapia Infuncional e vou trazer o estudo de caso do Centro Médico Santa Isabel, Unidade Ondina. Foi um projeto que nós inauguramos esse ano, em janeiro de 2025. Primeiro, o Centro Médico Especializado em Terapia Funcional é um modelo de atendimento ambulatorial, né, que tem ganhando relevância grande no cenário de tipologias de EAS, e ele tem uma importância importante devido ao crescimento complexo dos tratamentos médicos crônicos, uma demanda grande de pacientes crônicos, com a possibilidade e o avanço também da medicina nas terapias médicas. Então, avanço das terapias médicas e avanço das possibilidades de tratamento. Então, se começa a pensar na possibilidade de tirar o paciente que antes precisava se internar no hospital para fazer esse tratamento, ele agora tem uma possibilidade de não mais precisar interromper sua vida, seu cotidiano e ir num ambiente ambulatorial para realizar esse tratamento. Então, o que é a terapia infusional? É um conjunto de procedimentos terapêuticos que envolvem a administração de substâncias diretamente na corrente sanguínea, né, tecidos corpóreos. E a terapia infusional, ela é, na prática, o que acontece? Ela permite que os fluidos cheguem rapidamente, de forma eficaz ao organismo, especialmente quando a via oral não é indicada ou eficaz. Aqui a gente traz alguns manuais, um manual americano de enfermagem, um manual da EBSER sobre terapia infusional e um manual da Sociedade de Farmácia também sobre terapia infusional, que explica um pouco sobre esse contexto, né, atual. Qual a indicação, né? Para que tipo de paciente? Então, doenças autoimunes, como lúpus, artrite, reumatoide, Crohn, colite ulcerativa, distúrbio neurológico, como esclerose múltipla, miastenia. Nessa unidade, 50 pacientes tratam esclerose múltipla. É um número grande. Dentro de 250 pacientes, 50 tratam esclerose múltipla. Distúrbio hematológico, com anemias crônicas, deficiências de imunoglobina. Reposição e terapias de suporte, como ferro, vitaminas, hidratação, imunomoduladores. E doenças infecciosas gerais, que necessitam de uma antibioticoterapia prolongada. Quer dizer, pode ser qualquer tipo de doença que você precisa estar constantemente usando o antibiótico. E cada vez mais a gente tem, né, doenças autoimunes com essa necessidade. Onde é feita, né, a terapia infusional? Ela pode ser feita no hospital, no centro de infusão ambulatorial e a domicílio também. E vou trazer um pouquinho do histórico. Na verdade, a terapia infusional ela já existe desde o começo do século XX, né? Mas ela começa a se consolidar na Europa e nos Estados Unidos a partir da década de 80 e 90 com uma unidade ambulatorial. E por quê? Porque ela busca reduzir as internações desnecessárias e promover maior autonomia aos pacientes crônicos.
No Brasil, ela começou a ser incorporada de forma mais sistemática a partir do ano 2000, só que com foco principalmente na oncologia. A gente começa a ver clínicas de oncologia, de infusão de oncologia, em diversos espaços da cidade, vinculados normalmente a um hospital, não independentes. E nos últimos 10, 15 anos, percebeu-se a necessidade de criação de centros infusionais não oncológicos, dada a expansão das terapias biológicas e imunobiológicas em diversas especialidades. Antes, esses pacientes que tinham uma situação de saúde, às vezes não tinham uma doença, eles tinham que ir para um centro oncológico, ainda continuam acontecendo isso no Brasil, para se cuidar, para ter uma infusão medicamentosa. E aqui é um exemplo disso, né? Aqui primeiro eu trago esse dado, que né, a partir de janeiro de 2012, a ANS, através da resolução 262, estabelece que os planos de saúde ofereçam cobertura completa para infusão de imunobiológicos endovenosos. Só que aqui em 2016, tem aqui o site desse grupo, Artrite Reumatoide, falando que, porém, os planos de saúde ainda não contam com centros de infusão especializados em doenças autoimunes e terminam indicando a infusão em centros de quimioterapia, o que causa uma complexidade no relacionamento de um paciente que muitas vezes tem que conviver com uma dor, né, do outro, né, do paciente oncológico, e também um paciente oncológico é um paciente imunodeprimido que não deveria estar convivendo com diversos tipos de pessoas que às vezes estão na rua, né, e podem trazer, inclusive, infecções para esse paciente. Então, a gente já entendeu a partir de agora que existem centros de infusão oncológicos e centros de infusão não oncológicos, que eles podem estar dentro de um hospital ou eles podem estar independentes. Vou trazer, a gente começou esse projeto fazendo uma pesquisa dos centros de infusão que existiam em alguns, fora do país e aqui no Brasil. Então, vou trazer alguns exemplos. Esse é nos Estados Unidos, em Wisconsin. E eu trouxe também, nesses quadradinhos laranja, vai aparecer o que o site da instituição fala sobre ele, para a gente perceber o que estavam valorizando naquele momento, né, da criação dessa nova tipologia. Então, eu destaquei ali uma sala de infusão que pode ser um ambiente privativo, com bastante luz solar, televisão, Wi-Fi, mas também um espaço comunitário, que é esse, caso você queira socializar com outros pacientes. Aqui, no Arkansas, a gente tem 10 cadeiras também dispostas em uma área comunitária, também com muita luz natural e uma ambiência integrada com, aqui na frente está o posto de enfermagem. Esse é um centro de infusão em Nova Orleans, nos Estados Unidos, que pediátrico, e que você tem um adicional aqui, que um ponto de apoio do enfermeiro, que fica conectado muito próximo da criança, também que é uma coisa importante, porque a infusão ela precisa de uma atenção muito reforçada da equipe de enfermagem para o paciente. Esse daqui é uma expansão de um centro de infusão dentro de um hospital, e que ele surge como uma resposta à crescente demanda por serviços ambulatoriais de infusão, devido aos avanços significativos das terapias de infusão. Então, você vê que o avanço da medicina coincide com o avanço dessa nova tipologia. Esse no Cedars-Sinai, também nos Estados Unidos, em Los Angeles, já é uma infusão com salas individualizadas. E aqui eu trouxe uma fala do escritório de arquitetura. Eles fizeram uma conversa, um diálogo, como a arquitetura baseada em evidência indica, fizeram um diálogo com os pacientes, perguntando o que eles gostariam que tivesse nessa sala de infusão. E aí eles respondem que, entre as respostas, os pacientes solicitaram um espaço aconchegante, confortável e limpo, com cores suaves, luz natural e mais privacidade. Usando esses dados, o escritório cria um design terapêutico e a integração com a natureza torna-se o foco principal do projeto. Esse é em Tóquio, no Japão, em Kobe, onde os pacientes eles desfrutam dessa vista da cidade e aqui na frente deles está um acompanhante. E eles não têm aqui gases medicinais canalizados. Aqui também no Japão, essa clínica, ela está dentro de uma estação de esqui e o foco deles é reabilitação ortopédica. E aqui você vê uma coisa interessante, cada cadeira é diferente, onde a pessoa pode optar pelo tipo de cadeira. Também não tem canalização de gases medicinais e aqui é o posto. Parece uma coisa meio religiosa até assim, né? Aqui já vem o Brasil. E a gente traz aqui uma unidade do Fleury, inaugurada em 2019,
e que eles colocam que é um movimento ousado de mercado com foco na integralidade do cuidado do paciente, bem como sua experiência. Também de forma compartilhada, né, com cortinas individualizando, e aqui a bomba de infusão, o acompanhante e a poltrona. Esse é do grupo do Hospital Santa Paula, o grupo DASA, que inaugura 24 boxes de infusão em cabines individuais. Também o mesmo formato. A poltrona, a bomba de infusão, o acompanhante, televisão e a possibilidade de você individualizar ar-condicionado, iluminação. Esse é do Albert Einstein. O Albert Einstein inaugura, nos últimos 10 anos, 11 unidades ambulatoriais que são conectadas, não é só centro de difusão, centro de difusão com procedimentos e também com consultas médicas. São centros médicos. E esse daqui, que está na foto, foi inaugurado em 2019. Já não saí de São Paulo, agora estou indo para Porto Alegre, né, no sul do Brasil. É o Centro de Difusão na Casa de Porto Alegre. Aqui uma visão da utilidade, eles destacam a questão das televisões individualizadas, o consultório bastante conectado com a área de infusão. E aqui, a personalização das terapias reduz e até evita as infecções e internações hospitalares do paciente. Aqui já no norte, em Belém, a gente foi olhar o que se destaca nessa unidade. Eles falam da equipe multiprofissional, um espaço humanizado, seguro e acolhedor e um tratamento de doenças autoimunes. Vou chegar agora na Bahia. Então, aqui, uma das clínicas que se destaca aqui é a IBS. A IBS, ela faz a infusão de biológicos e ela fala, né, que desta forma nossos pacientes passam a ter seu próprio espaço de tratamento e não mais tratados em centros de oncologia. Então, já um destaque para essa questão de separar do paciente oncológico. Também compartilhar. O cardiopulmonar não é dentro do hospital, mas sim no centro médico, que está um pouquinho mais para frente aqui, mais perto do Rio Vermelho. Ele destaca a questão do centro de infusão com um espaço individualizado para um acompanhante. E aí, eu trouxe um projeto nosso no escritório, que a gente fez em 2016, Laís participou desse projeto, inclusive. A gente fez um centro de infusão oncológico, que também era para ser usado também por outros pacientes, compartilhado, no Hospital São Rafael. Em 2016, aqui está a parte das consultas, aqui está a parte da infusão, e a gente tem box de infusão individualizadas, com vista para a área externa, para o jardim, box de infusão com banheiro, aqui a possibilidade do paciente compartilhar, se ele tiver o desejo, junto com outros pacientes, e aqui eu destaco uma sala de emergência, tá? Uma sala de emergência em caso de intercorrências. E aqui em cima, a farmácia, que é obrigatório também no programa, mas principalmente aqui é a farmácia de manipulação de quimioterapia. Algumas imagens da recepção, da área compartilhada, dos boxes. Aqui o posto de enfermagem. A visão do posto para o box. O box é seu box com banheiro, onde o paciente está com a maca, que ela vira uma cama. O acompanhante, a régua de gases, a televisão, ele pode controlar o sistema de ar-condicionado e luz. E aí, a gente vem para a área pública. Então, esse aqui, em 2020, foi o primeiro centro de difusão público do Brasil. Foi feito aqui na Bahia, em 2020. Então, ele realiza hoje, esse dado de 2024, 360 infusões medicamentosas por mês, mas tem a capacidade de ampliar. São 6 consultórios e uma sala de aplicação de medicamentos. Aqui também, aqui é uma foto da inauguração, aqui também você tem uma dispensação de medicação do Estado. Então, além de centrifusão, ele também dispensa medicação, por isso que a farmácia é tão grande. E temos aqui um destaque para essa sala também de emergência. Vou explicar depois porque eu estou chamando a atenção disso. Mas aqui, boxes compartilhados, bomba de infusão. Aqui, bomba de infusão, os gases aqui não estão canalizados, mas a gente tem o oxigênio aqui, né, disponível na área da emergência. Esse ano, em 2025, o governo do estado inaugurou no interior do estado e, segundo aqui a página do governo, é um marco na regionalização da assistência especializada na Bahia, e isso fez com que 160 pacientes parassem de vir do interior para cá para receber infusão.
Então, isso é também uma tendência de você regionalizar a saúde. E aqui você tem infusão de duas modalidades, na poltrona, mas também em camas. E, olha, depois que a gente faz todo esse olhar, né, para o que está acontecendo no mundo, na Bahia e na área pública, aí eu vou falar um pouquinho do que a gente converteu isso desse estudo no último projeto que a gente fez de infusão, já não oncológico. Então, esse é o Santa Isabel, aqui em Ondina. Quando o hospital chamou a gente, eles queriam ambientes acolhedores e funcionais, fluxos bem definidos para pacientes e equipe, apoio técnico e operacional qualificado e uma ambiência que promove o bem-estar durante todo o período de tratamento. Esses pacientes eles vêm repetidas vezes à unidade. São pacientes crônicos, eles sempre criam uma relação de amizade com a equipe. Qual é a característica principal de um centro desse? Primeiro, ele é ambulatorial. O paciente chega, recebe a medicação e retorna para casa no mesmo dia. Tem uma assistência supervisionada. A equipe tem que estar muito próximo do paciente. Então, que acompanha todo o processo, né? A enfermagem e o médico. Na estrutura específica, inclui o quê? Poltrona reclinável, bomba de infusão, suporte de enfermagem e conforto ambiental. E a segurança em controle. Exige protocolo de prescrição, então tem que ter um médico prescrevendo, prescrição médica, preparo e administração rigorosa de medicamento. Então, em algum lugar, esse medicamento tem que estar uma farmácia satélite para estar construindo isso. Supervisão da equipe de farmácia e da equipe médica. A localização é aqui em Ondina, aqui é a Avenida Milton Santos, aqui Clécio Andrade, né? A UFBA, o PAF. A gente tem essa área, a área que a gente fez, a área nova, a clínica nova, que já é uma clínica existente que a gente está reformando agora esse ano. Nessa clínica que a gente está reformando, vão entrar. Na área nova, a gente criou o Centro de Fusão, uma clínica da mulher, e na área existente, vamos ter laboratório, reabilitação ortopédica, cardiológica e sala de procedimentos, para criar esse centro integral de cuidado ao paciente. A fachada, essa é a clínica que a gente vai reformar agora, para integrar esteticamente com a clínica antiga. Quando a gente chegou lá, a primeira coisa que o médico falou era cortar a árvore para colocar mais vaga, e a gente olhou para cima e falou que a coisa mais importante era a árvore, e depois vocês vão ver que a gente faz uma homenagem à árvore dentro do espaço. Aí a porta. Normativa, né? Como é que a gente foi parar para ver as normativas? Não existe uma normativa específica ainda para centro de infusão não oncológico. Então, a indicação da gente foi fazer uma analogia com quimioterapia com hemodiálise. A RDC não, Não tem, não existe. Guilherme no DFG enfrentou isso, que não tem. Inclusive, quando a gente vai para a vigilância, tem essa questão. A gente já fez em outros estados e cada um analisa de uma forma, né? Sim. Mas a gente faz essa analogia. Por que de uma e por cada outra? Então, no oncológico, a gente segue esse programa. Sala de aplicação, né? Área com material e medicamento, que é a farmácia, posto de enfermagem e serviço, as áreas, né, de utilidade, sanitário de paciente, depósito de material de limpeza, sala administrativa, copa. E aqui eu destaco 12, quer dizer, 12 poltronas para cada posto de enfermagem. O que a gente foi buscar na hemodiálise? A questão da sala de recuperação de paciente, porque na oncologia não é obrigatório. Mas aqui, ou então não está na RDC ali, porque normalmente a oncologia está dentro de um hospital, né? Mas aqui a gente está na hemodiálise, a necessidade da sala de emergência. E na Bahia, a vigilância exige um box de recuperação. Eu listei as normas que a gente consultou, e aí são aquelas normas até que, inclusive, voltam às vezes na vigilância. A RDC 50, a 67, que é de boas práticas de preparo de medicação, a RDC que o doutor Pedro falou ontem, gerenciamento de resíduo, 222, os códigos sanitários, a NBR 9050, que a gente tem, a Prefeitura de Salvador tem exigido bastante, então a gente tem que estar bem afiado com ela. Gente, essa NBR aqui, 7256, que a gente falou hoje de manhã, a questão do sistema de ar-condicionado, que ela transforma, inclusive, o consultório odontológico até o hospital, que a gente tem que estar bem atento. A RDC de iluminação, as resoluções, né, do COFEI, que são muito importantes, que, inclusive, tem impactado em áreas extras dentro do nosso programa. O guia de ambiência do Ministério da Saúde, que é uma ferramenta para a gente justificar para o gestor a necessidade dos ambientes terapêuticos, né, cores, texturas, acústica, inclusive a biofilia. E as boas práticas da EBSER, da Sobrafo e da ANS, que é aquelas capinhas que eu mostrei no início para vocês. Isso aqui foi o que eu estabeleci como um programa mínimo recomendável para uma clínica de infusão. Recepção e espera de pacientes e acompanhantes, consultório em loco ou não, se for dentro de hospital, né, não precisa.
mas se for independente, tem que ter o consultório, sanitário da recepção, adaptado ao PCD, sala ou box de difusão. Pode ser individual, pode ser coletivo, como a gente viu nas imagens todas do exterior. Podem ser poltrona, pode ser maca ou pode ser cama. Lembrando dos 12 por box, por posto de enfermagem. O box de emergência, que eu considero que é essencial, apesar de ter uma discussão se é obrigatório ou como não está normatizado, pode ser discutido. Posto de enfermagem, prescrição médica, farmácia satélite, área para material e medicamentos, sanitário da área de difusão. Muito importante também. E como no São Rafael, a gente colocou dentro do box, porque o paciente muitas vezes pedia isso. Copa para paciente, sala de utilidades, DNL, vestiário de funcionários, copa para funcionários. Abrigo de resíduos com lavagem de carrinhos, área para guarda de macas e cadeiras de rodas e área para guarda de pertences. Essa é a planta das duas clínicas que vão estar integradas. Em azul é a clínica que a gente vai trabalhar, e aí eu destaco área verde, preservar área verde, estacionamento superior, pátio de serviço, a conexão da emergência, no caso de uma saída de ambulância, e a entrada aqui da equipe, e uma área de respiro também que a gente conseguiu colocar de jardim, que eles queriam botar mais cadeiras e a gente conseguiu lutar por esse jardinzinho aí. A gente vai ver. Na planta baixa, essa é a clínica da mulher e essa é a área de difusão. Na parte superior, só para destacar para vocês, tudo que tem amarelo é área técnica, olha a quantidade de área técnica de sistema de ar-condicionado e também gerador para a gente poder dar apoio àquela área lá de baixo. E aqui em cima, a farmácia principal. Tem a farmácia satélite lá embaixo de apoio e a farmácia principal está aqui em cima. Olhando então aqui a planta do projeto. O que está em azul são os boxes de infusão. Aqui, vamos lá, nós chegamos, temos a espera, depois o paciente entra, ele tem, por dia, os pacientes já estão agendados, né? Porque é programado para aquele paciente, então ele passou pelo médico, ele já tem a infusão do tratamento dele feito, os boxes de infusão, tem o posto de enfermagem olhando para todo mundo, a farmácia satélite conectado por um guichê com box de infusão, a gente tem áreas sanitários, DML, sala de utilidades lá em cima, o café, que é conectado com esse espaço, e é bom, né, positivo para o paciente. E aqui 3 consultórios de apoio para esse local, sendo que um está conectado com a porta direta para o box, para ter um atendimento mais direto para esse paciente. Uma coisa interessante é o laranja, que é práticas integrativas, que a gente, em 2016, a gente até fez, né, no nosso congresso, né, o ambiente de práticas integrativas, surge em 2016 essa política pública, e aqui existe uma sala para práticas integrativas. O paciente, depois que faz a infusão, ele pode fazer reiki, acupuntura, tem mais de 20 práticas integrativas, né, disponíveis. Eu vou falar rapidamente, terminando já, sobre cada espaço. Então, aqui o box tem que ter poltrona, suporte para soro, bomba de infusão, gases medicinais, aqui demonstrados, chamada de enfermagem, também outro item importante. A iluminação, se for possível, né, ajustável, e também sistema de som, Wi-Fi, aqui tem canal privado, etc. O posto de enfermagem, que ele tem uma visão geral para os boxes, isso é muito importante, tem que ter carro de emergência, né, balança com estagiômetro, glicosímetro, o televisor ele monitora todos os ambientes, né? E aqui a copa no final. Carro de emergência, balança, pia de lavagem de mãos. A gente colocou 4 pias de lavagem de mãos. A boa prática da lavagem de mãos não era obrigatório, né? Mas a gente sempre incentiva no projeto. A farmácia satélite, com geladeira, balança, despertadora. A farmácia de cima, que monta todos os kits diariamente, desce para a farmácia satélite, que está conectada com o posto. Aqui, sala de utilidades, né, que é a parte do resíduo, né, a organização do resíduo, e a copa do apoio de pacientes. Aqui é a área da emergência. Então, mesmo sendo não oncológico, é essencial prever reação adversa. Por isso, a presença de um carro de emergência completo e a equipe treinada é obrigatória. Na visão sanitária da Bahia, é obrigatório o box de emergência. Para finalizar, algumas imagens e do que a gente conseguiu resgatar. Primeiro, quando você entra na unidade, a primeira coisa que a gente tem é a foto da árvore olhando de baixo para cima, que a gente conseguiu não cortar e ainda deu destaque nela na entrada da clínica, no backlight.
O jardim que a gente conseguiu manter, né, e que se tornou a coisa mais legal, os pacientes sentam aqui, vou mostrar depois, olham para o céu. E a gente trouxe essa questão que Marta vai falar muito bem, então, da questão da tentar trazer a biofilia, as cores, a textura, né, o acolhimento, a cara de casa, né, para o paciente se conectar com a casa dele, a própria casa da Santa Casa, né, que a gente traz para aqui. E o posto de enfermagem também, a necessidade de trazer a transparência, né? E também um aconchego e luz para quem trabalha. Também é um cuidado, não só do paciente, mas é cuidar de quem cuida. Então, esse olhar para a equipe de trabalho. A questão que a gente trouxe da individualidade, mas também da luz natural. E aqui ainda não nasceu, mas tem umas plantinhas aqui, que vão nascer aqui. Quer dizer, foram plantadas muito pequenininhas, mas vai ter cada um vai ter seu jardim. E uma coisa que eu não falei na fachada, quem estiver passando por lá, vai ver que a gente fez um grande banner com mulheres negras na fachada, e que é o que a gente quer que a clínica dialogue com a UFBA, e dizendo a afirmação da Clínica da Mulher. Então, essa afirmação da mulher e da mulher da Bahia. Então, a gente fez a clínica dialoga e vão ter várias publicidades ao longo do tempo, dialogando principalmente com o seu entorno, que é a UFBA. A imagem é orgânica, também com a questão da biofilia, dominando os boxezinhos. Os 3 tipos de infusão, né? Que é dependendo do paciente. Então, boxe, maca e aqui é uma suíte com banheiro. E só para considerações finais, a gente acredita, né, que a arquitetura desses espaços ele assume um papel central na experiência do paciente e no suporte ao cuidado. É necessário planejar ambientes que acolham, protejam e respeitem a permanência prolongada, a fragilidade clínica e o ritmo de tratamento desses usuários. Então, a gente acredita realmente que a arquitetura ela pode promover saúde e bem-estar. Então, que a gente possa construir, nem que seja um pedacinho de céu para os nossos espaços de saúde. Obrigada.